Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, todos conseguiram adquirir a lição? Sobrou alguma lição? O presbítero Modilson aprendeu tudo? Eita glória, se esse povo vir para a escola dominical vai ser uma bênção, né? Convido você a deixar sua Bíblia aberta. Vamos estudar nesta noite Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, foi lido aqui, e é esse texto base que nós temos aqui da nossa lição. Estamos entrando no primeiro trimestre de 2026. O tema da nossa lição é a Santíssima Trindade, subtítulo: o Deus único, revelado em três pessoas eternas. É claro que vamos falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, né? Lição essa bastante sugestiva. O comentarista é o pastor Douglas Batista. E a palavra do nosso presidente, pastor José Wellington, que está no rodapé desta lição. Bom, mais um trimestre. Serão 13 lições falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dá-se a entender que nós vamos aprender bastante coisa boa, né? Tanto que os dias em que nós vivemos, a ausência do Espírito Santo é visível. Tudo que nós estamos presenciando tem a presença do Espírito Santo. A doutrina da Santíssima Trindade, irmãos, é um dos pilares centrais da fé cristã, revelando ou revelando que há um único Deus, presta atenção, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, são todos coiguais e coeternos, que atuam em perfeita unidade na criação, redenção, santificação. Essa verdade, ainda que não completamente compreendida pela razão humana, é claramente revelada nas nossas Escrituras. Tanto que o nosso comentarista, você que tem a lição, me acompanhe, na introdução ele começa dizendo: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba, o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. A palavra-chave aqui é Trindade. Glória a Deus. Glória a Deus. Historicamente, irmãos, a doutrina trinitária enfrentou diversos ataques, desde os arianos, que navegavam a divindade do Filho, que duvidavam, que negavam essa divindade do Filho, até as distorções modernas, que confundem o papel do Espírito Santo ou reduzem a Trindade a uma simples metáfora ética. Eu venho nesta noite dizer aos irmãos, presta atenção aqui agora, quando se trata das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas, elas são o principal fundamento da nossa fé. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. O Espírito habita dentro de nós. A partir do momento em que nós viemos
até a Cristo Jesus, o aceitando como o único, suficiente Salvador da nossa fé, o Espírito Santo de Deus, ele já habita dentro de nós. E esse Espírito que habita dentro de nós, ele tem sentimento, ele sente necessidade. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor que habita em nós tem ciúmes de nós. Porém, esse Espírito, ele é santo, assim como o Pai e o Filho fazem parte da mesma divindade, não tem paralelo, eles são coiguais. Se o Espírito Santo de Deus se retira de nós, se afasta de nós, nós estamos correndo um grande e sério risco de perdermos a nossa salvação. O desenvolvimento histórico da doutrina trinitária revela não apenas um esforço teológico, mas busca manter fielmente a revelação bíblica, que apresenta cada pessoa da Trindade desempenhando papéis distintos, porém inseparáveis, ou seja, eles não se separam, eles não se afastam. Uma vez que o Espírito de Deus está em nós, os três estão também em nós. Agora, esse Espírito que habita em nós, que é uma pessoa, pode abaixar um pouquinho, você está dando um apito aqui. Agora, esse Espírito que habita em nós, que é uma pessoa, que é um ser que transforma, que muda. É por isso que quando nós erramos, falhamos em alguma coisa, esse Espírito incomoda o nosso subconsciente. Você não se sente bem, principalmente quando nós pecamos ou falhamos diante de Deus. Ele mesmo nos dá aquela luz de alerta, onde nós precisamos ficar ligado. Quem está no Espírito precisa com essa luz de alerta acesa. E muita gente, falando nos dias de hoje, já perdeu a essência do Espírito Santo de Deus. Falar da Trindade, irmãos, é algo magnífico, mas só vai compreender e entender o irmão que realmente tem o Espírito Santo na vida. E quem não tem, pastor, precisa buscar a presença do Espírito. E muita gente já perdeu isso. E é por isso que a nossa igreja está novamente trazendo à tona esse estudo para que nós possamos aprender a doutrina da Trindade. E essa doutrina, irmãos, é uma das verdades centrais, mais sublimes da fé cristã. Ela expressa a unicidade de Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina é plenamente fundamentada nas Escrituras. Nossa Bíblia, esse estudo, essa pessoa, esses três, você só vai mergulhar no estudo profundo quando você meditar na palavra do Senhor. Notamos que o texto que lemos, Mateus capítulo 3, versículo 13 e 17, a Bíblia começa dizendo: então veio Jesus da Galiléia, João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Nele, irmãos, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade manifestaram aqui. O Filho é batizado, o Espírito desce como a pomba, o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Neste capítulo vamos abordar um mistério que só será revelado, irmãos, se nós nos colocarmos à disposição do Espírito Santo de Deus. Note que o primeiro ponto, o primeiro subtópico, a revelação trinitária.
comentarista é enfático em dizer que o Espírito Santo se revela para nós, ele se manifesta no meio de nós. Porém, precisamos dar lugar a esse Espírito. Precisamos abrir os nossos corações para o Espírito Santo de Deus. Porque o pastor está enfatizando tanto o Espírito Santo, porque ele é fundamental na vida do crente. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Domingo vamos batizar os irmãos que já preencheram as suas fichas para o batismo. Eu já estive ensinando aqui a responsabilidade que é o batismo, que é a obediência de Cristo. Note que o comentarista diz: Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Esse batismo que nós estamos falando, Jesus não precisava batizar, porque nele não havia pecado. Agora, nós precisamos se batizar. Por quê, pastor? Para nascer de novo, para sermos uma nova criatura, para sermos purificados, por ter obediência em Cristo Jesus, para confirmar uma aliança eterna com Jesus, com Deus. Então eu batizo nas águas, não quer dizer que eu vou ser salvo. Muitos foram batizados nas águas, mas não vão ser salvos, porque batismo em si só não salva. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa condição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Então Jesus se redimiu por nós. Ele deu exemplo para nós, porque ele é santo, não houve nele pecado, mas ele precisou mostrar para mim e para você a necessidade de nascer de novo. O batismo do Filho do Homem, então, revela a obediência que eu tenho em Deus. Jesus encarnado vai até o Jordão para ser batizado nas águas. João Batista inicialmente recusou, disse: olha, eu deveria arrumar as tuas sandálias. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço também de ser batizado por vós, e vens tu a mim? No entanto, Jesus insiste: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A frase cumprir aqui, toda a justiça, aponta a obediência de Cristo a cada exigência da lei, tanto moral quanto cerimonial. Espera aí, se Jesus batizou, desceu as águas, nós também precisamos nascer de novo. Romanos 10, capítulo 4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo precisa descer as águas, precisa ser batizado, remissão dos pecados. E o motivo real do batismo, Mateus é o único evangelista, presta atenção nisso, que registra o conflito de João ao ser procurado por Jesus pessoal, do qual deveria se arrepender. Ele sabia que Jesus não precisava ser perdoado, por isso procurou dissuadi-lo, dizendo que ele sim precisava desse batismo,
que Jesus administrava o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas Jesus não necessitava do batismo que ele ministrava, ou seja, o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. Mas ele foi. Por isso que Paulo diz: sejamos imitadores de Cristo. Então, o ato de batizar, simbolicamente, simboliza um relacionamento com Deus. Diante do conflito de João, Jesus explica que a razão de estar se submetendo ao batismo é porque estava se identificando com o seu povo, a quem veio salvar. Então ele desce para mostrar ao povo que precisávamos ser batizados, dando o maior exemplo, dando a maior submissão, mesmo ele estando à altura de filho de Deus, ele desce e batiza. Aleluia, irmãos. Aqueles foram batizados porque pessoalmente havia pecados contra Deus, estava debaixo da ira de Deus, precisavam demonstrar o arrependimento antes de receber remissão de pecado. Agora Jesus, contudo, foi batizado não por pecados pessoais, porque não os tinha, nem mesmo porque precisava receber o perdão de Deus, uma vez que ele era o deleite do Pai. E aí ele foi batizado, porque fez com que o povo que estava vendo, dando exemplo, também se batizasse. Mas o maior exemplo foi para que nós fôssemos salvos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha, Paulo vai descrever esse ato. 2 Coríntios 5, 21. Paulo testifica: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu estou falando de um Jesus que sabe o que nós passamos, um Jesus que chora, um Jesus que sentiu frio, um Jesus que teve fome, um Jesus que descansou no barco, um Jesus humano. E essa é a maior dádiva de Deus para nos justificar diante do Pai, porque Ele sabe das nossas aflições, tanto que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também venceremos. Ele se sujeitou. Estou falando de Jesus, irmão. Se fosse você, eu já tinha dado glória a Deus. Isaías vai dizer, Isaías 53:11, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, as nossas enfermidades já foi carregada na cruz. Jesus já pagou o preço por mim e por você. E o que nós temos que fazer, pastor? Obedecer a Deus. Ser obediente é o princípio de todas as coisas. Quando Deus falar, aquieta o teu coração, seja submisso à palavra de Deus. O maior erro de hoje é não sermos submissos à palavra do Senhor. E olha que Deus está falando com o povo, Deus está avisando, Deus está dando sinais, mas por causa da desobediência, muitos ficarão. Mas eu fui batizado no Espírito Santo, mas
apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Portanto, irmãos, o batismo de Jesus nos ensina o caminho da obediência. Começa por aí, da humildade e do serviço. Ele nos mostra que o ministério verdadeiro começa com a submissão à vontade do Pai. Assim como Jesus, nós também precisamos ser guiados pelo soberano ou pela soberana vontade de Deus para realizar qualquer obra em seu nome. Ou seja, para mim testificar do meu Senhor, para mim representar o meu Senhor na terra, eu preciso fazer como Ele fez. Se submeter, descer. Que possamos, como igreja, ser o exemplo do Senhor, viver em obediência e em comunhão constante com a Trindade. Eu preciso ser submisso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem gente que obedece a Deus, tem gente que ama Jesus Cristo, mas não tem a presença de nada. Então eu preciso andar de conformidade com essa Trindade. E a melhor maneira, volto a repetir, obediência. Deus nos chamou para fazer da nossa maneira. A própria oração diz que não seja feita a minha vontade. A sua vontade, Deus está pouco se lixando para o que você quer. Agora, se estamos na vontade de Deus, aí é diferente. Oh, glória! A descida do Espírito Santo, subtópico 2, a unção para o ministério. Note que no ato que ele é batizado, e sendo Jesus batizado, versículo 16 de Mateus 3, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre. Eu aprendo aqui aos que vão se batizar. Batismo é por imersão, tem que mergulhar. Não se batiza só com um copinho de água. Já tem gente batizando com um copinho de água, irmãos. Não é assim. Note que o nosso Senhor foi mergulhado. Logo saiu das águas, e eis que lhe abriram os céus. O significado espiritual do batismo está aqui. O batismo de Jesus teve 3 significados importantes: é a identificação, unção e a aprovação. Vou repetir: o batismo de Jesus teve 3 significados importantes: a identificação, a unção e a aprovação. Agora analisaremos os outros 2. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus marca a sua unção. Batizado, Jesus saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. Os céus se abrem, o Espírito desce, a voz de Deus fala. Trindade. Agora os céus estão novamente rasgados, como diz Marco, aberto. Os céus se abriram, rasgou-se os céus. Escuta aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Conforme Mateus, abre-se as regiões que até então estavam trancadas. Nenhum ser humano havia aberto os céus. Agora, quando o Filho desce, estou falando de Jesus, 30 anos de idade, iniciando o seu ministério. Lembrando que Jesus foi rejeitado por aquele povo. Ninguém dava nada para Jesus, irmão. Jesus era um ser humano comum, como eu e você. Mas quando ele se manifesta, quando chega o momento dele se revelar, até a mãe dele diz: olha, já deu, agora é momento de eu me revelar. Lá no casamento, que ele transformou a água em vinho. Que tenho eu contigo? Ele vai dizer: ó, o tempo de filho, eu e você acabou aqui. Que tenho eu contigo, mulher? Ele já dá uma quebrada nela ali, porque inicia o ministério de Jesus. E agora, quando desce sobre ele, os céus se abrem.
Jesus ficou livre, o caminho ao coração paterno de Deus. A terra recebeu de novo o céu, e novamente é possível ser nascido do céu. Então, quando eu batizo, eu nasço para seguir o caminho de morar no céu. O princípio, o fundamento do crente, irmãos, não é só vir. Olha, eu vou dar uma pincelada aqui, para vocês entenderem uma coisa. Salvação é criterioso, é misterioso. Porém, irmãos, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vim em todos os cultos, ser dizimista não me faz ser salvo. Vai ter dizimista que vai para o inferno, vai ter crente que vai estar todos os cultos no domingo, vai ter pastor, vai ter presbíteros, vai para o inferno. Mas uma coisa eu preciso entender: a submissão que eu tenho com Deus. O céu se abre, significando autenticidade. Qual é o filho que bate na porta do pai e o pai fecha a porta? Não existe isso. Se for um pai ruim, um pai mau. Mas aqui o Senhor abre as portas dos céus, representando, simbolizando que o caminho já está aberto para nós morar no céu. E como que eu faço para morar no céu, pastor? O princípio é simples, é obedecer, é estar em comunhão com Cristo. Porque quando nós andamos com Cristo, nova criatura somos. Tem gente que nasceu de novo, mas vive praticando as coisas velhas do passado. Só é batizado como uma fachada, mas não nasceu de novo. E o crente precisa nascer de novo. Foi aquilo que ele expressou para Nicodemos, capítulo 3 de João. Vai lá o doutor, chega diante dele e pergunta: mestre, como é que eu faço aí para me nascer de novo? Será que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: não, senhor, precisa nascer da água, precisa nascer do Espírito. E tem gente hoje que nem se importa mais se fala em língua, se está cheio do Espírito, se é batizado no Espírito Santo. Esse é o foco, irmãos, é de estarmos na presença de Deus e cheio do Espírito. Porque não adianta você vir para a igreja e ficar com a cara feia, com a cara... Não adianta, eu preciso me encher. Esse é o lugar, esta é a casa. Lembra quando ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, estou indo preparar-vos um lugar. Ei, tem lugar para você, mas eu preciso representar o nome dele aqui na terra e ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, ser cheio aqui não é rodopiar, não é pular, não é fazer aviãozinho. Ser cheio é a marca de um crente salvo. Aleluia. Isso não está na maneira que eu prego. Estou falhando? Melhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, isso não está à minha altura, mas eu preciso cumprir o meu chamado. Ou estava melhor, né? Ou estava melhor. Isso aí está melhor. Vamos aí. Glória, 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 glória. Vou dar sequência. Bom, Jesus ficou livre o caminho ao coração paterno de Deus. A terra recebeu de novo o presente de ter os céus abertos. Lucas nos informa que no momento em que os céus lhe abriram, Jesus estava orando. Vou repetir. O momento em que os céus lhe abriram, Jesus não estava fofocando, Jesus não estava brincando, Jesus não estava em roda alheia, Jesus estava orando. Já viu a expressão, quando você ora o céu se abre? Tem até um hino que fala, quando nós oramos o céu se abre. Eu vou dizer uma coisa, abre mesmo.
É que nós não vemos porque nós não temos capacidade de enxergar espiritualmente. Porque se Deus abrisse os nossos olhos 10 minutinhos, que nós viéssemos ver o reino espiritual, você ia ver cada coisa, irmão. Lembra lá? Eliseu, o homem pediu para que lhe abrissem os olhos espirituais, e quando Deus abriu os olhos dele, ele falou: está vindo ali um exército, está vindo um monte de homens ali. O que é aquilo? Era o reino espiritual mostrando para ele: você está no meio de uma guerra, de uma luta. É por isso que você fica perturbado, que nós ficamos estressados, é porque nós não enxergamos. Mas quando nós estamos com o joelho dobrado, oh glória, a Bíblia diz que o céu, aqui ó, o céu se abre para nós. Oh glória, é por isso que você se arrepia, é por isso que você sente vontade de chorar. Essa é a presença de Deus. Eu preciso dessa presença, essa presença para encher o meu vazio. Como que eu faço, pastor? Com o joelho, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelho que o céu se abre. Mateus e Marcos dizem que foi logo ao sair da água. João, entretanto, diz que foi o batismo que viu o Espírito descer do céu como pomba pousar sobre ele. O Batista viu. Quem testificou foi o próprio João Batista. Não estou falando do João que escreve a Bíblia, é o João Batista. Eu vi descer uma pomba sobre ele. João 1,32, abre sua Bíblia. Quem encontrar, leia para mim, João 1,32. Leia. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aleluia. Note que foi testificado. Todos os evangelistas registram esse momento, que é um momento singular, é a descida do Espírito sobre Jesus, ungindo-o para o cumprimento de sua missão. Concordo. Tem um comentarista, Heineken, que ele diz: aqui o Espírito Santo é compreendido como instrumentalização pública para a atividade que o Senhor de agora em diante irá exercer. Vou dizer uma coisa: crente que não tem a presença de Deus, do Espírito, não pode trabalhar na obra do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é o que nos fortalece, para que nós possamos enfrentar o desafio da obra do Senhor. É o Espírito Santo que me faz um instrumento na mão de Deus. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. É por isso que ficaram 120 orando com os joelhos dobrados no capítulo 2, pedindo que viesse o Espírito, desse o Espírito. Eu não sei como foi a oração dele, mas a Bíblia diz que como um som veemente impetuoso, a casa toda se encheu e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Espera aí, segura glória. Até o momento eles não tinham coragem de ir à rua anunciar que Jesus salvava, curava e batizava, mas quando eles foram cheios do Espírito, eles foram capacitados a ir às ruas e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Tanto que Pedro, o texto que nós estamos aqui todas as sexta-feiras, a Bíblia diz: cheio do Espírito, quando prega, ganha 3.000 almas para Jesus. Quer que o seu ministério cresça? Desça na oração e seja cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não fui batizado em línguas ainda. Desça de joelhos e peça para Deus te encher do Espírito Santo. Línguas é dom, mas agora Espírito Santo é necessidade.
Eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida. Irmãos, eu não consigo ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Eu não consigo dar um conselho sem o Espírito Santo. É por isso que a gente vê tanta derrota por aí, porque não tem mais a presença do Espírito. Aleluia. Mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, ele não dispensou a unção do Espírito. Mesmo sendo o homem perfeito, ele não abdicou do poder do Espírito para realizar a sua obra. É por isso que ele sai dali curando todo mundo, ele sai dali fazendo milagres, tantos milagres que João falou: olha, se fosse para escrever, não cabia no livro. Aleluia. Depois soou uma voz. Subponto 3 da lição. A voz do Pai. A aprovação celestial. O Espírito sela e o Pai aprova. Jesus desce, batiza, se submete. Depois o Espírito Santo enche ele. Agora o Pai vai aprovar. Porque também não adianta também eu ser cheio e fazer coisas que o Pai não aprova. Por isso que muitos perderam do Espírito, porque o Pai reprovou. Tem muita gente que está reprovado e está achando que ele está não, está reprovado. Precisa voltar para a oração, precisa descer na oração, precisa buscar mais a presença de Deus. Por fim, uma voz audível. Escuta só, foi uma voz audível, todo mundo ouviu. Não foi só Jesus que ouviu, a Bíblia diz que foi uma voz audível. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ei, irmão, se fosse um crente bundão, ele virava as costas e saía correndo, um fantasma. Não, era Deus falando: está aí o meu filho, a quem eu amo, a quem eu comprazo. Confirmando o ministério de Jesus na terra. Será que Jesus pode confirmar o seu ministério? Será que Deus pode confirmar o nosso ministério? Aleluia! Este é o meu filho a quem eu me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública de Pai que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus, o Filho eterno, ungido de Deus, aquele que agrada plenamente o Pai. Presta atenção aqui. A cena culminante do batismo de Jesus é autenticada pela voz do Pai, que declara dos céus que ele era filho amado, a quem me traz tanta felicidade, comprazo aqui, a quem eu me alegro. Será que o Pai se alegra de nós? Será que o Pai tem se alegrado dos seus feitos? Isso aqui, note que ele alegrou o coração do Pai. O Pai, quando ele se alegra, ele fica bobo. Se o filho faz qualquer coisa, o pai está tão alegre que ele dá para o filho, porque ele está alegre. O filho passa de ano, o filho é aprovado, o filho arruma o primeiro emprego, o filho agrada ao pai, o coração do pai se alegra. Foi isso que aconteceu, trouxe felicidade para Deus. João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado outra vez e glorificarei. Deus sempre falou com Jesus. Essa é a segunda vez, João 12, 28. A outra vez que o Deus vai falar está em Atos 9, 4. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegue? Saulo está acompanhado de um quartel-general. Paulo está acompanhado com homens de guerra. E todos ouviram a voz, mas não viram quem estava falando. Paulo ouviu e caiu, e teve a visão, mas não do Senhor crucificado, mas ele teve a visão de Jesus com o corpo glorificado. Então, ou seja, Deus sempre vai falar conosco. Ela marca um momento histórico e decisivo, a aprovação divina pública do ministério do Filho
Essa declaração remete à profecia messiânica: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. O Pai confirma que Jesus não é apenas um profeta, como dizem lá em Israel. Ele era o mestre, ele era o Filho eterno, o Messias prometido, ungido pelo Espírito Santo, o servo a quem ele tem pleno prazer. Isaías 42:1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. É o Espírito que nos capacita, é o Espírito que testifica a nossa comunhão com Deus. A voz do céu não inaugura a filiação de Jesus, mas clama diante da multidão a filiação divina e eterna, conforme João afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o Pai e o Filho são o mesmo. Essa voz ecoa no decreto eterno, revelando a união hipostática. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Aleluia. Vou explicar melhor. Cristo é a palavra de Deus, demonstrando-o em pessoa. Ele não somente traz a mensagem de Deus, ele é a mensagem de Deus. Quer pregar de boca fechada? Testifica Cristo na sua vida. Sabe qual é a maior pregação? É aquela que você prova que você nasceu de novo. Viu? Aos candidatos ao batismo, a maior prova de que você mudou é testificando Cristo na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver verdadeiramente que você mudou. Verdadeiramente mudou. Não senta mais na roda, não senta mais no meio dos escarnecedores, não fala mais palavrão, não está mais na roda da fofoca. Mudou. A roupa mudou, o cabelo mudou. O que está acontecendo? Há um brilho diferente. Porque crente, irmãos, quando ele entra na presença do Espírito Santo, ele tem um brilho diferente. A gente nota na hora. É crente, pode estar no meio, mas o brilho do Espírito testifica. É crente, é crente, é crente. Oh glória, você pode testificar o Pai através da tua vida. Eu tenho que olhar para você e ver algo diferente. É crente. Aleluia. E está faltando, irmãos, perdemos isso. É tanto escândalo, é um atrás do outro. Percebeu que 2026 já entrou com um escândalo de adultério, de pastor roubando, de pastor vendendo. Presta atenção nisso. Os sinais são evidentes. O chicote vai estralar. Jesus está voltando. Só vai entrar no céu quem tem a marca. É só você voltar lá em Êxodo, lembra? O Senhor mandou que marcasse os umbrais das portas com sangue do Cordeiro. Vai, sabe o que é isso? Representando a presença do Espírito. Aonde tiver o sinal, a morte vai passar direto, não vai parar. Será que você tem essa marca na sua vida? A marca do sangue do Cordeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a maior marca de um cristão, a marca, a presença do Espírito Santo de Deus. A doutrina da Trindade se manifesta de forma plena nesse momento. O Pai fala do céu, o Filho está nas águas e o Espírito desce como pomba. Eita! Tal episódio confirma
a cooperação das três pessoas da Trindade na obra redentora. A voz do Pai, portanto, é a chance divina sobre o ministério do Filho, e nos inspira a buscar essa mesma aprovação em toda a caminhada cristã. Sabe quem nos aprova? Deus. Deus é quem nos aprova, não é o homem, é Deus. Será que Deus te aprova? Será que Deus nos aprova? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus te chama de filho. Aleluia. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, alguma dúvida? Estou falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, o mesmo sentimento, e trabalham por nós. Então eu não posso perder essa essência das três. Então eu tenho que agradar o Espírito que habita em mim, eu tenho que agradar o Filho, porque sem Ele eu não tenho acesso ao Pai. Escuta isso. Se nós não aceitarmos a Jesus como único, exclusivo, o suficiente da nossa salvação, não tem acesso ao Pai. Então eu não posso amar Maria, José, João, Joaquim, Fátima. Não. É somente Jesus que nos leva até a Deus. 3. Então, a distinção e unidade das pessoas divinas. Primeiro tópico, unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, que no grego é ousia, mas subsiste em três pessoas distintas, hipostases, no grego. A obra do Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória, o Espírito aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente substancial em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. Uma doutrina, ensinamento. Mas pastor, eu já sei disso daí, sabe? Mas é bom lembrar. É bom que nós não perdemos essa essência. Se você sabe, eu fico feliz. Mas muita gente já perdeu, já não quer mais aprender sobre essa doutrina. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, tá? Ele é só uma essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A palavra essência tem origem do grego, ousia. Em sua natureza, isso confirma a confissão monoteísta, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus e único Senhor. Essa ousia divina e eterna, infinita, imutável, santa, amorosa, justa, onisciente. Não há três essências ou três deuses. Pastor, são três deuses. Não são. São uma pessoa só, mas que tem três na sua natureza. Portanto, na Trindade de Deus, é uma só, que é a ousia, mas subsiste em três pessoas. A expressão, estou repetindo para vocês gravar isso aqui, irmãos, refere-se a uma substância pessoa. Então, estamos conduzidos por três pessoas, mas guiada por um. Ela é empregada para expressar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas realmente distintas, mas não separadas da divindade. Cada pessoa possui plenamente da divindade, contudo enfatiza que não são três deuses, pois compartilham da mesma ousia. Desse modo,
ratificamos que a divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora distintos em pessoas, são mesmo um único Deus, em essência, revelado nas Escrituras. Ou seja, se eu entristecer o Espírito Santo, eu entristeço o Pai, eu entristeço o Filho, eu fico ali à mercê das três, que precisa da minha essência, que eles precisam da minha adoração. Então, quando eu submeto a rebeldia, as três se afastam de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita num corpo corrupto. O que é corrupção, irmãos? Corrupção surge quando eu me submeto a desobedecer, a negligenciar, a me rebeliar com o Espírito Santo que habita em mim. Quando eu começo a profanar o meu corpo, quando eu começo a fazer coisas que o Espírito Santo não se agrada. Lembra que ele tem sentimento. O Espírito Santo não é como aquele quadro que a gente vê na parede do homem bonito, de cabelo grande, de olho azul, tal, aquela coisa. Aquele lá nem mexeu o olho, mexe. Mas eu estou falando de alguém que entristece quando você fala mal de alguém. O Espírito Santo se entristece quando você peca no seu agir, quando você mata, quando você rouba. Ele sai da sua presença e fica aguardando do lado de fora, até você se arrepender. Note que o ato que vai ser feito no domingo do batismo, esses que descerão às águas, nascerão de novo. Nova criatura, o pecado já não vai ser mais lançado sobre eles, porque ficou no mar do esquecimento. Vem uma criatura nova, vem como se fosse um bebê puro. Ah, irmãos, aí é nesta hora que o bicho pega. Ser crente, eu falei aqui no ensino, quem esteve aqui viu, ser crente é difícil. Eu sou crente, eu vou pôr uma gravata, vou pôr um vestido no pé e vou sair com a Bíblia na mão falando sou crente. Não, você vai ter que viver renunciando. Jesus falou agora, toma a sua cruz. Depois que vocês batizarem, toma a cruz e siga-me. Porque aí começa a batalha na sua vida, a batalha para você ser salvo. Se fosse fácil, meu Deus do céu, todo mundo subia, mas é difícil. Por quê, pastor? Renuncie, pois o homem a si mesmo, aquilo que eu gosto, eu já passo a não gostar mais. Aquilo que faz com que eu peque, eu já não posso fazer mais. Aquilo que outrora eu fazia, eu já não posso fazer mais, porque agora você está marcado, selado com Jesus. Vocês estão me ouvindo? Vocês que vão descer as águas, presta atenção nisso aqui. É compromisso. E qual é o maior compromisso, irmãos? É ser obediente à palavra de Deus. É a doutrina da palavra de Deus. Eu tenho que ser submisso? Tem. Outra coisa, submissão com a igreja da qual você serve. Aqui tem doutrina, tem preceitos, tem usos e costumes que devem ser respeitados. Você não pode chegar de qualquer maneira. Eu percebo que no mundo aí fora, as pessoas é mais fácil ser obediente. Quer ver uma coisa que é chato de falar, mas tem que falar? As vestes. O crente, quando ele nasce de novo, ele não pode andar mais como o mundo anda. Ele tem que se converter até na roupa. Pastor, mas não está na Bíblia. Não está nisso. Tem gente que luta ainda para tentar refutar. Não, essa é nova criatura. O crente tem que ser sal, luz. O crente não anda com as trevas, o crente é luz. Não batizei. Não, é mudança de vida. Lança fora tudo que você fazia. Joga fora. Aqui tem uma regra. Lá no mundo, o crente arruma serviço na Coca-Cola. Dei até um exemplo aqui. Eles vestem aquele macacão, um calor terrível, enjoara, mas ele está lá de macacão, trabalhando. Você chega a hora que for, lá no mercado, está lá o Lucino fazendo pão com o uniformezinho dele, branquinho.
porque ele tem que respeitar o ambiente dele. Então ele não pode ir de bermuda, ele não pode ir de chinelo, ele não pode estar cabeludo, ele tem que pôr uma touquinha na cabeça, porque pode cair cabelo no pão. Estou usando ele como exemplo. Assim é todos nós, quando aceitamos a Jesus. Eu sou da Assembleia de Deus. E o que a Assembleia de Deus me exige? Exige que eu seja trajado e vestido decentemente. Crente, homem, cuidado, não pode usar barba. Mas hoje, pastor, é diferente, é light para você, mas a doutrina não mudou. Você quer usar? Use, mas saiba, você está na desobediência. E lembrando o princípio da obediência aqui que nós estamos aprendendo. Crente ainda anda de saia, de terno. Ah, não tenho terno, mas bota uma roupa direitinho. Ah, eu não tenho saião, mas também não vem com a roupa curta para a igreja. Fica bravo comigo, não. Não mudou a doutrina. Liga lá para o Zé Wellington e pergunta para ele: ô Zé, mudou a doutrina da Assembleia de Deus? Ele vai falar: não, a doutrina já está há mais de 100 anos. É o povo que está mudando, irmãos. É o povo que está se rebeliando. É o povo que está descambando para o mal e acabou. Estão fazendo do jeito dele. Olha a confusão. É gente tirando, é briga na igreja. Tudo que você está vendo na internet aí. O que é isso aí? É na Bíblia. Os escândalos viriam. Então é uma forma que eu tenho, quando eu desço as águas, quando eu batizo, quando eu sei dos princípios que deve ser, eu estou na obediência. Vai ter uma pergunta, vou repetir. Eles vão te perguntar antes de você, não sei se vai ser eu que vou batizar, deve ser algum dos pastores lá. Ele vai fazer uma pergunta: você aceita as normas, as doutrinas da igreja? Escuta, isso é um ato santo. Aí a pessoa está lá toda empolgada: aceito. Aí quando vira ele na água, que ele sobe, você fez um compromisso. Tá bom, agora você tem que obedecer, respeitar. Se não for assim, não faça, irmãos. Quando eu desci as águas, eu já fui sabendo: não vou fumar mais, não vou beber mais, não vou roubar mais, não vou fazer mais nada de errado, porque agora eu sou santo. E quando eu subi da água, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmãos? Foi busca. Irmãos, e eu estou de pé, já vai fazer 16 anos, graças a Deus, na presença do Senhor. Eu nunca dei trabalho como pastor. Foi difícil. Paulista, bermuda, para me renunciar minhas bermudas, precisou Deus falar. E Deus fala, irmãos. Para me abandonar, Deus fala. Deus quer nós diferente. Quer chamar a atenção de Deus? Seja diferente. Todos os homens que eram diferentes chamou a atenção de Cristo, chamou a atenção de Deus. Aleluia. Ei, pastor, essas palavras aí. Vamos lá. Essa distinção não implica a desigualdade, pois todas as três pessoas, pode tratar os três como pessoas, são coeternas, coiguais, consubstanciais. Não existe uma essência do Pai e outra do Filho e outra parte do Espírito. Deus é indivisível em sua essência, não está dividida em três partes. A mesma indivisível essência e a essencial do Pai. Eu quero dar um conselho. O Pai, quando você falha, Ele te perdoa. O Filho, quando você peca, Ele te perdoa. Mas agora pecar contra o Espírito Santo, irmão, aí não tem... É inadmissível eu pecar contra o Espírito Santo de Deus. E tem gente que peca desse jeito, e o Espírito já não entra mais, já não habita mais. Paulo vai dizer em um texto: se é que tem o Espírito Santo. Efésios 1:4. Abre comigo sua Bíblia. Já vou encerrar. Efésios 1:4.
Quem achar, leia para mim em voz alta. 1:4. Como também nos elegeram nele antes fundação do mundo, a força do mundo, para a consumação irrepreensíveis diante dele. Amém. Isso aqui é bíblico, isso que eu acabei de falar. Não estou emocionado, não. Isso aqui é Bíblia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, caridade. Então, o Senhor nos chamou para ser santo, não foi a Assembleia de Deus, não foi o pastor, foi Deus que chamou para você ser diferente. E o que é santidade? Santidade é ser separado. Quando o anjo lá em Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos, mas antes dele ser profeta messiânico, ele passou por uma experiência. Isaías era primo do rei Uzias. Seu primo era um rei professava o nome de Deus, e ele se levanta como profeta em uma geração profana. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías entra no bar, Isaías entra dentro do prostíbulo, Isaías entra nas regiões e começa a anunciar, começa a profetizar. Ele cria inimigos, porque, irmão, quando você é falado a verdade, você cria inimigos. Ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer ser relativo à palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem gente que não quer ser libertado pela palavra. Então Isaías começa a ser perseguido. Mas no capítulo 6 a Bíblia diz: mas no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado e no alto sublime trono. Agora sim, morre o primo. Isaías fica vulnerável, porque o povo quer matar Isaías. Isaías não tem para onde correr. E aí a primeira coisa que ele lembra: não é assim conosco também? As coisas estão difíceis, está dando tudo errado, tudo indo para o buraco, tudo indo. Aí você coloca a mão na cabeça e fala: para onde eu irei? Aí você vai lembrar: eu vou para a casa de Deus. Isaías agora entra na casa de Deus. E a Bíblia diz que ele viu o Senhor. A Bíblia não relata se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, 5 horas, 3 dias, 7 noites. Mas a Bíblia diz que eles viu o trono de Deus e os anjos, os serafins, que diziam: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo. No céu não cessa. Santo, Santo. Por isso que nós fomos chamados para ser santos, santos. Precisamos ser mais parecidos com Ele. Santo, Santo, Santo. E quando ele tem essa experiência, ele fala: olha, os meus lábios. Vem o anjo e toca na boca de Isaías. Seus pecados foram perdoados. A tua boca, que outrora era profana, agora os seus lábios são puros. Leia o texto lá, irmãos. Mas precisou Isaías entrar no lugar secreto, no lugar santo dos santos. O crente precisa estar na igreja, irmãos. Crente que quer ter experiência com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, precisa estar na igreja. Ah, pastor, eu entendo, eu sou ser humano, mas essa é a verdade. Nós precisamos de novo sentir o toque da tenaz em nossas vidas. As chamas estão se apagando, já não tem mais revelação, já não tem mais batismo, já não tem mais poder. João 3,16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entre uma vez, havendo efetuado uma eterna redenção. O Espírito aplica os benefícios da salvação. Hebreus capítulo 9:12. Nem por sangue, nem sangue de bode, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe quem vai testificar de você? O Espírito que habita em você. Se você for santo, o Espírito que habita em você vai testificar com o Pai, porque muitas das vezes é santo só dentro da igreja, mas quando sai da igreja é profano, é mentiroso, é prostituto, mas na presença da igreja é fácil. Mas eu quero ver em quatro paredes quando estiver sozinho. Aí o Espírito testifica: peraí, não tem aqui ninguém que possa me acusar, mas o Espírito está dentro de você te acusando. E ele vai até o Pai. Romanos 10. Testificar de você. Cuidado. Não há nada encoberto que não vai ser revelado naquele grande dia. Você pode esconder hoje, mas amanhã o Senhor pega você. Acabou. Assim, a unidade divina, longe de ser contradita pela Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência, em triuno em pessoa. Ratificamos, portanto, que o Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monótica ou impessoal, mas sim uma unidade composta, dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tanto, irmãos, que para finalizar os cultos, o que é que tem que se falar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem: pronto. Precisamos dos três. Eu amo a Deus, mas desprezo o Espírito Santo. Está errado. Eu adoro Jesus, mas não gosto do Espírito Santo. Está errado. É os três. Aleluia. Tem mais coisas, mas vamos ler a conclusão. Alguma dúvida aqui, irmão? Se tiver dúvida, pode falar para mim aqui. Se eu não souber, nós temos o presbítero Edilson afinado. Conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade. Note bem, o crente que é fiel, ele está debaixo da Trindade. A fidelidade doutrinária, esse é o principal conceito da nossa lição, é buscar essa doutrina, voltarmos quem éramos antes. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva, que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a Trindade deve ser confessada, celebrada, ensinada como um fundamento inegociável. Viu? Esse ano, irmãos, é o primeiro culto de ensino. Esse ano eu me comprometi com